Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso terceiro encontro sobre o livro do Dr. Joe Dispenza, Como Criar um Novo Eu, aqui em Portugal, e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo no Brasil. É um livro fantástico e hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 2. Eu vou pedir para cada um aqui se apresentar, falando o nome e o que faz. Hoje nós estamos aqui pela primeira vez transmitindo pelo Facebook do Mais Saúde e espero que vocês que estejam aí assistindo agora ou que vão assistir depois, que já dê um like aí, um gostei nesse vídeo, que vocês compartilhem com seus amigos, compartilhe nas redes sociais e também deixa comentário. Fala mais sobre assuntos que vocês gostariam de ouvir a gente conversar sobre outros temas, outros livros. A gente vai ter o maior prazer de estar respondendo vocês. Então, vamos começar pelo Luiz. Olá, boa noite para todo mundo. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, sou psicólogo e faço parte dessa equipe maravilhosa aqui. Tem 4 meninas super poderosas e eu sou super poderoso aqui. Nós vamos falar hoje sobre mais uma parte do livro do Dr. Joe Dispenza, homenagem a ele aqui, um, um escritor, professor, cientista fantástico, que tem coisas maravilhosas para passar para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, o livro que a gente está colocando aqui hoje é para que a gente possa verdadeiramente usar no dia a dia. Não é só teoria, não, é prática. Vamos lá. E eu falei do Luiz, falei para todo mundo se apresentar e não me apresentei, vou ficar por último. Manuela, é você. Olá, boa noite. Eu sou Manuela Gavião, sou gestora e produtora cultural, tenho algumas formações nas áreas das alternativas, entre elas Barras Access, e tive como professora aqui a Luciene, a quem eu sou muito grata, e a primeira pessoa que me passou as barras, o Luís Henrique Ribeiro, o psicólogo favorito. É um desafio para mim estar aqui hoje, não sei se vou poder contribuir muito, mas vou fazer o melhor possível. Obrigada, Luciane. Muito bem, Manuela, muito bem. É um prazer ter você e correr suas barras também, viu? Já corri suas barras também. Também, eu falei o primeiro foi o Luís, e a primeira pessoa eu a correr barras foi a Luís. Pois exatamente, foi a sim, foi a Luciane já dobradinha. correu. Foi. Então, agora é você, Luciene Ribeiro. Olá, sou Luciene Ribeiro, psicóloga, especialista em cognitivo comportamental e psicologia positiva. Sou irmã do Dr. Luiz Henrique, minha cunhada Luciene Marques, e estou aqui no Rio de Janeiro e estamos aqui colaborando com o nosso estudo do livro. É isso aí. Olá, Amanda. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda Santos, eu sou terapeuta, trabalho com terapias energéticas, uma delas é a Barras de Access, que também tive o prazer de ser aluna da Luciene, e estamos aqui para o estudo desse livro, muito grata de fazer parte, é isso. Esse livro realmente ele é fantástico, né? Ele e todos os outros do Dr. Joe Dispenza, porque ele abrange, ele fala da física quântica, ele fala da saúde, ele fala das crenças, e é uma coisa assim que está muito ligada comigo nesse momento, porque eu estou no momento de juntar tudo isso também. E quando eu li esse livro, eu falei assim, nossa, e eu falei tanto desse livro que, olha aí, daí nasceu o grupo de uma conversa minha com a Luciene e com o Luiz, e hoje nós estamos com um grupo aí crescendo, porque o assunto é maravilhoso. E hoje, nesse capítulo, nós vamos falar muito de rotina, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Luciene Marques, eu sou do Mais Saúde, sou fisioterapeuta, trabalho com várias técnicas que são energéticas, técnicas manuais, dentre elas a microfisioterapia, as barras de Access, o Quantum Touch, facelift energético e várias outras. Trabalho atualmente também com saúde integral. Eu sou fisioterapeuta integrativa. Então, esse olhar
do corpo, da mente e do espírito e da energia, isso é tudo, porque se você for observar nos nossos encontros de quinta-feira lá pelo YouTube, a gente fala justamente sobre isso, sobre saúde integral e o quanto as doenças e os problemas das pessoas, a nossa saúde está linkada com tudo isso, não é? O problema começa lá na energia, às vezes começa na emoção, e às vezes começa no físico, se junta e acaba acarretando um desequilíbrio em uma outra parte. E hoje nós vamos aqui abordar muito a questão da rotina, a questão de criar hábitos, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele cria mesmo muitos padrões, porque para ele acaba sendo uma moeda mais econômica. Ele despende menos energia para estar criando novas conexões. Então, você criar uma rotina, aquilo para ele faz ele funcionar mais rápido e é mais tranquilo. E eu queria que agora todo mundo se apresentasse de novo, mas quebrando o hábito. Agora todo mundo vai falar assim, vou falar como se fosse eu. Você vai ter duas opções, você vai falar o nome e vai falar se é linda ou se é... Não é inteligente, brilhante. Ou você é linda ou você é brilhante, tá bom? Então, olá, eu sou Luciene, eu sou brilhante. Vai lá, começa pelo Luiz, com a mesma sequência, vai direto. Eu não posso ser linda. Tudo bem, sou menina super poderosa, mas eu sou o super poderoso. Então eu sou lindo, pronto. Sou o Luiz e sou lindo, pronto. Eu sou a Manuela e sou brilhante. Oh, muita luz. Olá, eu sou a Amanda e sou brilhante. Eu sou Luciene, sou linda. Isso é muito interessante. Tem um autor chamado Mário Martinez que trabalha com uma técnica chamada biocognição. E esse exercício é um exercício dele, eu tirei esse exercício do workshop dele, porque isso já é uma quebra de padrão, porque normalmente a gente, desde pequenininho, é uma crença social, cultural. Se a gente falar que a gente é linda, que a gente é lindo, que a gente é brilhante, que eu sou muito inteligente, as pessoas vão tender a achar que você está se achando. Né? Então, você está sempre assim, nossa, fulana, como você está linda. Ah, obrigada, são seus olhos. Nossa, como você está bem com esse cabelo. Menina, nem tive tempo, tem tempos que eu não corto. A gente dá uma desculpa, porque é feio você, não pode, não é? Desde criancinha você é ensinado que você tem que esperar alguém dizer que você é bonito. Então, isso já é uma quebra de padrão. O Luiz quer falar alguma coisa? Pois é, isso é bastante interessante que você está falando. A gente faz isso o tempo todo, não se dá conta. A pessoa compra alguma coisa com o objetivo de mostrar que tem bom gosto, alguma coisa, e a pessoa nota e fala assim, mas que coisa bonita, que isso? Eu comprei ali na esquina, pô. Ah, não, pô, mas que carrão que você comprou. Ah, eu peguei uma promoção muito boa, que fez parcelamento em 2 milhões de vezes. Gente, é sempre assim. Preste atenção no que você está falando, é muito profundo, muito enraizado, é uma crença absurdamente enraizada na nossa cultura, a cultura judaico-cristã, que nós, os brasileiros, os portugueses, uma grande parte da Europa também, então quase toda a Europa ocidental tem essa mesma crença de que se eu sou elogiado ou se eu absorver aquilo, se eu admitir aquilo, eu estou sendo presunçoso, arrogante, pretensioso, mas não seja assim, não seja assim não, tá? Eu sou lindo mesmo, não sou linda não, mas sou lindo. Então, na hora que vocês foram se apresentar dessa forma, foi desconfortável, não é? Quantas vezes a gente fala isso para uma plateia, a gente se define muito por coisas que são aceitas, socialmente aceitas, né? E a gente já
começar assim, quebrando esse padrão e vários outros padrões. E a proposta aqui para nosso grupo e para todo mundo que está assistindo esse vídeo e assistindo agora ao vivo é justamente essa, é quebrar padrão. Eu proponho, eu faço aqui um desafio da gente chegar no final desse livro com algo para contar. O que foi que você mudou na sua vida a partir do conhecimento, da leitura desse livro? Porque no livro do Dr. Joe Dispenza, o 2, que é o Você é o Placebo, ele fala que o que é a grande alegria dele, o grande prazer é passar conhecimento, porque ele acredita que uma das coisas que faz você se transformar é o conhecimento. E ele criou esse nome para os workshops dele, que é da informação à transformação. E eu botei o nome da nossa playlist em homenagem a ele, já que a gente está falando dos livros dele, e até porque eu achei que isso é fantástico. Então, vamos dar informação para a nossa transformação também. A gente aqui está fazendo uma ponte com esse grupo e com esse livro. Ok? Alguém quer começar hoje? Deu um delay aqui. Eu quero começar assim. Presta atenção. O que é transformação? Isso é um conceito bastante importante, porque nós temos no nosso dia a dia e que a gente tem a nossa cultura, o nosso pensamento, a nossa linearidade de pensamento, e no decorrer do tempo, a gente pensa sempre em evolução. A gente pensa que as coisas têm que evoluir. E a própria teoria do Darwin colocou isso muito na ciência, que o ser humano é evolução, as espécies elas evoluem, e quando a gente fala de evolução, a gente está falando que necessariamente algo passa de um patamar para outro melhor. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui, porque é um dos temas mais abordados nos livros do Joe Dispenza, é que nós não necessariamente evoluímos. A questão é que existe uma transformação. E essa transformação ela se traduz na expansão da nossa consciência. Evolução significa que eu era alguma coisa menos do que agora e aí amanhã vou ser mais do que hoje. Mas expansão ela é muito mais complexa. Eu acredito, pelo que a gente está lendo nos livros, pelo que está acontecendo lá, é que existe uma expansão. Não é só uma evolução. A evolução ela acaba sendo um pensamento muito raso, perto do que acontece quando a gente começa a estudar essas coisas. Eu me torno um novo eu, porque eu penso como um novo eu, e eu crio coisas como um novo eu. Eu acredito que seja isso que vocês estão conseguindo também perceber na hora que vocês fazem a leitura do livro. E o livro puxa outros assuntos, puxa outros livros. Nós já fizemos aqui dois encontros antes, nós falamos sobre física quântica, falamos sobre o comportamento da dupla fenda, já falamos. Então, se vocês puderem voltar lá atrás, depois de terminar isso aqui, volta lá atrás, porque isso aqui é ao vivo, não dá tempo para você interromper aqui. Mas se você está vendo isso gravado, volta lá atrás e vê o capítulo 1, depois o capítulo 2, e as coisas que a gente vai falar aqui vão fazer mais sentido ainda. Um pouco antes, né, a gente estava aqui conversando, eu e a Amanda, e a gente estava falando justamente dessa coisa de criar hábitos e da gente ficar em piloto automático. Você pode falar um pouquinho para a gente, Amanda, sobre o piloto automático? Bom, então, eu vejo da seguinte forma, assim, pegando um gancho ali também do que o Luiz estava falando, eu tenho sempre, com a leitura, o que eu acabo por observar? Aquilo que nós queremos mudar, assim, se a gente continuar fazendo da mesma forma, quando a gente olha para daqui a um tempo vai estar exatamente igual. Então, quando a gente quebra esse paradigma e começa a fazer coisas diferentes, né? E fazer essa mudança, olhar para essa mudança dia após dia, isso é muito interessante, assim, que a gente vai construindo, né? Construindo um novo eu. E a gente falando, né, eu e a Luciene, sobre quantas vezes a gente pega o carro, vai em algum lugar, está um dia muito bonito, mas vai ali no automático, não vê, só vê a hora que chegou.
E quantas coisas que a gente deixa de apreciar nesse caminho, quantas coisas que a gente deixa de olhar em tantas coisas que a gente faz, né? E está sempre muito no piloto automático. Então, quando a gente está centrado, a gente está apreciando tudo que está acontecendo. E isso é um exercício. Eu vejo como um exercício que a gente deve fazer em cada ação. Apreciar aquele momento, enfim, em todos os... olhar para isso em todos os quesitos, né? E fazendo essas mudanças, assim, o livro é fantástico, ele traz muitos insights de mudanças que é possível fazer no dia a dia. Olha, você está falando um negócio legal do piloto automático do carro, que a gente sai... existem 2 níveis disso, que eu gosto muito de hipnose, porque eu trabalho com isso já há muitos anos, e uma coisa é o piloto automático do nosso corpo. Esse piloto automático ele não é ruim, presta atenção. Imagina se vocês todo dia que acordassem precisassem lembrar como vocês fazem para andar, como vocês fazem para respirar, como vocês fazem para ver. Esse piloto automático ele é bom. O que não pode acontecer, como a Amanda estava falando, é você, na hora que você coloca esse piloto automático das coisas que você tem que fazer corriqueiramente, você diminuir ou apagar o deslumbramento que a gente tem que ter pela vida. Em que, toda vez que a gente começar a observar os detalhes da nossa vida à nossa volta, a gente vai começar a ver que esse piloto automático ele só faz sentido nessas coisas realmente que têm que ser automáticas, não nas outras coisas. Imagina que você sai de casa, você passa por um jardim cheio de roseira, flores, está na primavera, e você está tão absorto lá no seu problema do dia a dia, que quando você chega lá no seu trabalho, onde você decidiu chegar, onde saiu de casa, você não viu absolutamente nada daquilo. Mas as suas pernas iriam chegar lá automaticamente. Você conseguiria chegar lá, o seu corpo faria esse trajeto naturalmente. Porém, a sua mente, que é a parte consciente nossa, que nós como seres pensantes, nós precisamos tirar essa parte do piloto automático. Né? E criar esse experimento que o Lucene fez de falar coisas positivas que a gente não está acostumado é uma ruptura. Isso é disruptivo dentro do nosso conceito de cultura e sociedade. Nós não estamos habituados a isso. A gente brinca aqui, realmente, tá, mas pensa direitinho. A maior parte de nós, no dia a dia, toda vez que existe um elogio, a gente menospreza ele, coloca no piloto automático, não é besteira, bobagem, o importante é pagar as contas, é trabalhar, é chegar no trabalho, voltar para casa, comer e dormir, acordar de novo. Uma coisa é o piloto automático necessário, outra coisa é aquilo onde a gente aplica e não precisa ser, aliás, não deveria ser tão necessário assim. Eu vou passar a palavra agora para a Lucene Ribeiro, que ela tem coisa interessante para falar sobre o piloto automático, porque a gente já conversou muito sobre isso em muitas outras ocasiões. Não, com certeza. Muitas coisas para falar de piloto automático, inclusive essa brincadeira que você fez, né? Eu sou linda, eu sou brilhante, é muito engraçado assim, porque as pessoas justamente elas têm uma tendência natural, o hábito de sempre, né? Não, eu não posso me expor, como você disse. Isso remete às nossas falsas crenças de infância, né? Aquelas coisas ruins que a gente que não tem como todo mundo não ter fugido disso, né? E a desconstrução até minhas mesmo, assim, desconstrução de N coisas que eu tive da minha infância para chegar à vida adulta e poder ser, digamos assim, mais livre daquelas coisas que foram colocadas ali na minha cabeça e chegar a um ponto hoje assim de brincar e falar a respeito disso sem nenhum problema, porque o que há de mal nas pessoas em elas se acharem bonitas, né? Eu vi um vídeo uma vez sobre isso, que naquele documentário, Luiz, Super-Humanos, eu comentei com você, que é 100% humanos, desculpa, 100% humanos, do Netflix, que tem um que é muito interessante sobre a autoimagem e vai de encontro com isso que a Luciene está falando. Eles fazem os testes, então coloca assim, os homens e as mulheres. E aí as mulheres, cada uma tem que dizer o que ela acha dela. Se ela se acha bonita, feia, mais ou menos, então vão gravando. Você se acha como?
Aí eu me acho assim, assim, e os homens a mesma coisa. Você sabe qual foi a resposta? Super curiosa. Por quê? A maioria das mulheres se achava feia e inferior àquilo que a gente olhava e achava dela. A maioria, assim, no geral, 90%. Tanto que depois os homens avaliaram elas acima do que elas mesmas diziam. Curiosamente, os homens se achavam bem mais bonitos do que a gente achava deles, normalmente. Ou seja, olha aí aquela crença raiz horrorosa, né, de nós mulheres, que estamos aqui, né, em maioria, de que não podemos nos achar, não podemos nada, né? Então, para você ver assim, como é interessante, os homens têm uma autoimagem deles muito melhor. E isso é bastante interessante mesmo, porque eles, por exemplo, quando a gente está na adolescência, que tem aquela fase da paquera, ou da vida, começo da vida adulta, os homens se acham muito mais mesmo, né? Porque tem cada homem assim que e se acha, né? O cara parte para cima. Então, isso. E as mulheres não. A mulher sempre, a maioria delas, ela acha que ela está com defeito, que ela está assim, que ela está assada, que está torta, que está isso, que está aquilo, e lá, né? Ela tem N reclamações diárias sobre ela de tudo. E aí a gente tem que realmente quebrar esse hábito. Você está falando assim, é bastante interessante, porque a questão que você está dizendo, né? Os homens se acham, ele se acha, mas no final não acaba funcionando para o cara. Essa que é a questão. Funciona para o cara. Funciona. E eu estou lembrando uma história que você contou um tempo atrás, de uma amiga sua, que não era assim, na sua opinião, tão bela assim, e ela tinha namorados, assim, dentro da média, que o pessoal fala, muito bonitos, e que entrava atrás dela porque ela tinha uma autoconfiança muito grande. Né? E isso é interessante, que se os homens podem ser autoconfiantes, tudo bem, a sociedade acaba ajudando nesse conceito, mas as mulheres também podem. Qualquer pessoa pode e deve ser autoconfiante com relação à sua imagem, mesmo que naquele momento ela peça assim, será que não estou tão favorável assim? Pensa assim, nesse momento, agora, nos próximos segundos, nos próximos minutos, eu vou fingir que estou pleno. E é uma dica que eu dou para poder começar a mudar a realidade dentro da própria concepção do livro. Tá bom? Vamos lá. Então, exatamente. E é isso que nós devemos. Nós, mulheres, temos que parar com essa mania de achar isso, achar aquilo. A gente tem que ser mais desprendida. Né? Então, quando a Luciane fez a brincadeira aqui agora, eu falei assim, poxa, eu na minha infância me desmereci tanto, então, eu vou falar o quê? Sim, eu vou botar para o linda mesmo, por que não? Qual é o problema? Né? A gente tem que praticar mais isso, porque a nossa autoestima é o mais importante, como o Luiz está falando. As pessoas se acostumam, como a Luciane falou, a não querer aceitar as coisas, aceitar os elogios, aceitar as coisas boas que a gente recebe. Eu tive uma paciente e que ela queria um monte de coisa, ela queria que a vida dela mudasse da água para o vinho, mas ela era muito orgulhosa, mas muito orgulhosa assim mesmo, ao extremo. E ela vivia assim, as pessoas viviam ofertando coisas para ela, mas ela não conseguia receber, ela não conseguia agradecer como é que o universo vai dar aquilo para ela que ela quer, se ela não consegue receber as pequenas coisas todos os dias que são ofertadas. Justamente isso. Não, são seus olhos. Não, deixa eu pagar o seu café. Não, eu que pago. Por quê? Se uma pessoa chega para você e fala assim, deixa que eu vou pagar o seu café, deixa que eu pago o seu almoço. Se a pessoa está fazendo aquilo com uma emoção, ok, vamos quebrar esse paradigma. Ok, qual é o problema? Né? A menos que tenha outras intenções embutidas. Eu não estou falando disso. Se a pessoa chegar para você e falar assim, deixa eu pagar a prestação do seu carro, o aluguel da sua casa, aí está desproporcional. Pois né? Exatamente. Pois então, a menos que seja uma coisa assim, escancaradamente uma outra intenção, a gente tem que aprender a aceitar mais isso. Assim, a achar isso ótimo, porque o universo está nos dando isso. Então, quanto mais a gente aceita essas pequenas coisas do universo, mais nós teremos grandes coisas do universo.
né? Mas eu achei muito legal, Lu, parabéns pela tua iniciativa no começo. Eu achei ótimo, achei hilário, fantástico. Passa a bola aí. E sem brincadeira, olhando para a fisionomia de todos vocês, meninos e meninas, todo mundo mudou. É como se tivesse assim botado para fora um brilho diferente. Não é assim, eu percebi essa mudança, eu fiquei observando, e quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que vocês mudaram o semblante. As pessoas têm muito autojulgamento, não é? O autojulgamento é uma coisa assim que é terrível, e quando a gente faz o curso das barras, a gente fala muito sobre o autojulgamento, a gente trabalha isso, a gente dá ferramentas para isso. Então, todas vocês aqui, e você também, Luiz, o Luiz está se sentindo tão sozinho que ele trouxe o Joe Dispenza para ficar do lado dele, para ele ser dois ali, ó. E todos nós sabemos como trabalhar essa questão do autojulgamento. Vamos nos libertar, né? Vamos sair disso, porque, afinal de contas, nós somos mesmo maravilhosos, maravilhosos, maravilhosas, nós somos seres fantásticos, não é? E podemos muita coisa. Eu vou deixar a Manuela agora colocar a opinião dela aqui, e depois eu volto a falar. É assim, nós estávamos aqui, estava a ouvir aqui a Luciana Ribeiro também, e eu vi a Amanda e o Luís, e me lembrei muito disso, que nós fugimos de nos apoderarmos do poder e da força de tudo que bom que temos. Temos medo, não é, de aceitar o nosso potencial e o nosso eu. E passamos muitas vezes a vida a fugir disso. Quando nos confrontamos com situações como neste livro, que podemos ver que nós temos consciência, aí quem não tem passa a ter, acreditam, do poder da transformação que é possível a todos nós e que está ali ao alcance da mão. É lógico que não é só dizer assim, é um livro de autoajuda, não sei das quantas e não sei quantas. Sempre tem alguma coisa que transforma, há uma metamorfose. Eu estou a sentir, eu comecei a ler o livro e não conseguia parar, não é? E depois eu gosto muito de riscar e de anotar e estar a fazer isso assim no ecrã, para mim não me dá muito jeito, tenho que fotocopiar, tenho que riscar, que fica tudo... Não consigo assimilar tão bem, eu sinto-me frustrada porque ele tem uma força espantosa. E realmente é isso, é esse exercício que eu sou muito grata que a Luciana nos propôs, este desafio, e que realmente vamos tomar empoderamento, vamos ser nós, porque nós somos isso e nós somos capazes. E então é por aí, vamos a isso. Muito bem, Manuela, disse bem. Vamos tomar posse do que somos realmente, não é, meninas? Não é, menino? Então, eu vou compartilhar com vocês agora 3 slidezinhos que eu separei aqui com relação às rotinas, né? Então, tem aqui esse relógio com uma menininha fazendo várias atividades. O que acontece? Nós nos habituamos, nós acordamos, né, no mesmo lado da cama. Quem é casada sabe que a gente acorda sempre, dorme do mesmo lado. A gente tem certeza que, quando abrir os olhos, a gente vai ver o marido do lado ou a esposa. A gente levanta, faz as mesmas coisas, a gente vai, escova dente, se for direito ou se for canhoto, vai usar sempre a mesma mão para fazer essa atividade. Depois vai se olhar no espelho, depois vai tomar um banho, depois vai tomar um café, provavelmente vai beber esse café na mesma xicrinha, no mesmo copinho, da mesma forma de sempre, a mesma marca de café, a mesma dose. Aí sai dali, vai para o trabalho, pega o mesmo carro, faz o mesmo trajeto, chega no trabalho, vai ver as mesmas pessoas, vai executar a mesma tarefa e vai almoçar no lugar de sempre. Depois vai para casa naquele horário de sempre, vai pegar o mesmo trânsito, vai chegar em casa naquele horário comum, vai falar com a família, vai tomar um banho, vai jantar, vai ver televisão, vai dormir, no dia seguinte a mesma coisa.
E isso nós fazemos todos os dias, né? Se nos lembrarmos diariamente de quem julgamos ser, reproduzirmos a mesma mente. O que acontece? A gente cria esse hábito, e esse hábito vão virando um programinha, porque você dá todos os dias o mesmo estímulo neural, o mesmo estímulo químico. Então, tanto o seu cérebro ele vai fortalecer. Existe uma lei dentro da neurociência chamada Lei de Erbe, que diz que neurônios que disparam juntos permanecem juntos, e eles vão formando ali uma sólida ligação. E depois isso se torna uma rigidez, que a gente chama de neurorrigidez, que é o contrário da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é essa maleabilidade que o nosso sistema nervoso tem, que o nosso cérebro tem, de se adaptar. E aí a gente entra numa neurorrigidez, e a gente fica numa caixa, a ponto de não conseguir pensar diferente. Daí para frente, dizem os estudos a nível de psicologia que quando nós chegamos por volta dos 30, 35 anos de idade, nós já repetimos tanto os nossos hábitos que nós já passamos a ter aqueles hábitos como personalidade. A gente já criou uma personalidade, uma identidade, e a gente fica dentro de uma caixa e acha que o mundo é aquilo ali, e a gente faz as coisas sem pensar muito. É um padrão limitado. Quando nós aprendemos novas coisas, manter a mente aberta a novas informações, a gente coloca o cérebro para funcionar de uma outra forma. A questão da gente pensar diferente, às vezes é difícil, porque tem que quebrar esse padrão já de muito tempo. A gente sempre vai tender a voltar a seguir o que a gente estava fazendo. Por isso que mudar as crenças é tão difícil, porque além da gente ter essa conexão forte, a gente ainda tem a parte química, porque essa conexão vai dar um estímulo químico para o corpo. E aí o corpo ele tem aquela sensação e ele fica meio que viciado. Imagina 30, 35 anos da tua vida você recebendo aquele estímulo químico e uau, não é? Quando você para de sentir, você vai procurar alguém. E aí o Luiz, eu acho que foi na live das quintas-feiras, ele falou dos jogos, e a gente foi lá e... Não, vai ser na quinta-feira agora, ele vai falar dos jogos. Então, quem quiser entender bem esse contexto, quinta-feira agora, lá no canal do YouTube do Mais Saúde, o Dr. Luiz Ribeiro vai falar sobre os jogos que as pessoas jogam, como é que é a manutenção dessa crença. A gente vai fazer esse jogo com alguém, vai procurar alguém que possa reforçar a nossa crença, essa nossa mentalidade de funcionar, esse modo de funcionar, para quê? Para jorrar aquele estímulo químico no corpo que estamos tão necessitados por estarmos tão habituados. Então, quebrar esse padrão é desconfortável, é difícil, mas não é impossível. E nós temos maneiras de fazer isso. Temos maneira da gente construir uma coisa diferente, porque se todos os dias a gente faz a mesma rotina, a gente manda a mesma informação para o cérebro, a gente tem aquele círculo vicioso que eu falei no primeiro encontro, de pensar, sentir, emoção, crença, pensar, sentir, emoção, crença, e a gente não sai disso. Então, o que nós precisamos fazer? É criar neuroplasticidade, tá? E criar neuroplasticidade significa poda e germinação. Então, nós temos que quebrar, destruir e descriar aquelas conexões antigas e criar novas. E como vão fazer isso? Através de repetição, para que elas possam ficar tão fortes quanto as antigas, ou superior. Nós temos que superar a mente atual, tá? E eu convido todos a pensar fora da caixa. Isso aqui ficou bagunçado, né? Pelo menos aqui na minha tela. Nós
eu ia falar uma coisa que me fugiu aqui agora, mas vamos lá. Esse slide aqui, que bagunçou um pouquinho, significa a extensão da reação emocional. Por exemplo, se você tem um humor alterado, um estado de espírito alterado por horas e dias, então, se você se aborrecer, ficou ranzinza e aquilo durou algumas horas ou 1 ou 2 dias, você tem ali um estado alterado do seu espírito, né? Você jorrou uma química, você absorveu aquela química e você voltou para o teu estado normal. Você não manteve aquele estado alterado. Mas se ele permanece por meses ou por semanas ou por meses, aí você já vai ter um estado de espírito. Você já tem ali uma coisa mais longa. E se isso dura mais tempo, a ponto de durar anos, já se tornou um traço da tua personalidade. Então, se a gente detectar, a ideia é a gente detectar o quanto antes que nós estamos tendo determinadas reações, que nós estamos tendo determinados comportamentos e não permitir, não deixar que isso se fortaleça no nosso organismo, no nosso corpo. Quebrar esse padrão logo no início, para que ele não se torne um traço da nossa personalidade, que a gente não se identifique como sendo isso. Lembrei o que eu ia dizer. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. A maioria deles são pensamentos repetitivos. 90% desses pensamentos, 99% desses pensamentos, são repetidos, são os mesmos que nós pensamos ontem. E o que acontece? A gente está criando o futuro igualzinho ao passado. Ora, se eu faço hoje a mesma coisa que eu fiz ontem, se eu tenho o mesmo pensamento, se eu tenho os mesmos estímulos químicos, neurais, e aí envolvendo neurotransmissores, aí envolvendo neuropeptídeos, que no curso Universo Quântico Cura 3.0 a gente aborda isso com detalhes. Se a gente tem a mesma mensagem, manda a mesma mensagem para o corpo, e o corpo reage com o mesmo sentimento, isso dia após dia, dia após dia, o nosso futuro é igual ao nosso passado. E como é que a gente faz para criar um futuro diferente? E a gente pode usar uma coisa que é fácil e está ao alcance de todos, que é usar a nossa imaginação. O Joe Dispenza, ele fala nos workshops dele de ensaio mental. E tem 2 coisas que eu quero contar para vocês. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estava pensando em sair do Brasil, estava pensando em vir para cá, para Portugal, e a gente fez uma última tentativa de mudar. Fomos morar em um outro lugar mais movimentado, que nós morávamos num lugar assim bem tranquilo. E eu queria que fosse num local específico. E eu fui passar um Réveillon bem ali no local que eu queria. E eu passei naquelas ruazinhas, indo para a praia, caminhando, olhei para a região e falei assim, tá aí, morar aqui numa cobertura, eu viria de boa, não era nada mal, aqui nessa rua mesmo tá bom. Em junho, 6 meses depois, eu estava morando numa cobertura, naquela rua, naquele ponto, exatamente na esquina da onde eu falei isso. Interessante, não é? E uma outra coisa, a Luciene sabe que há cerca de 10, 12 anos atrás, nós tínhamos um estilo de vida e nós fomos convidados para participar de uma empresa de marketing multinível. E essa empresa ela foi um marco na nossa vida, porque nós tínhamos uns treinamentos que quebrava padrões, que trazia para a gente toda essa coisa das crenças que a gente deveria quebrar mesmo, passar adiante, não aceitar essas crenças, mudar tudo isso. E eles tinham uma coisa chamada vídeo dos sonhos. E esse vídeo dos sonhos tinham vários lugares lindos, só pontos turísticos, carros bonitos, tinha muita Mercedes, tinha motos, tinha jet ski, só tinha coisa boa. E aí
A minha equipe, e eu e o Luiz, e uma meia dúzia que a gente fazia os treinamentos juntos, nós assistíamos esse vídeo dia e noite. E adivinha o que aconteceu com todos nós? Todos nós vivemos aquela realidade daquele vídeo, todos nós viajamos para aqueles pontos, todos nós fizemos coisas muito semelhantes a daquele vídeo, porque nós fizemos o exercício de imagem mental. Se você pegar agora e construir quem você quer ser, tudo que você deseja, e você imaginar a ponto de você viver aquilo, o seu cérebro vai começar a emitir químicos exatamente daquelas reações, daquelas sensações, e você vai criando isso. E você vai criar um futuro diferente, você vai quebrar um padrão e vai colocar um outro, só que um outro que você quer. Então, experimentem isso. É um grande desafio que a gente chegar no final desse nosso trabalho aqui e a gente conseguir esse resultado. E isso é para nós aqui do grupo e para todos que estão aqui vendo esse vídeo. É a minha proposta. E agora eu passo para vocês aí, não sei quem se candidata. Luiz? Sim, tem uma coisa bastante interessante. Você falou com a passagem do tempo com relação às crenças, que é a criação da personalidade. Que é interessante porque a gente, já de bem novo, a gente já detecta algum desses traços que a gente pensa, isso sou eu. A gente vai falar isso na quinta-feira. Eu penso, isso sou eu. Já de muito novo, a família convence a gente disso e a gente vai reverberando isso assim, eu sou isso, eu sou assim, né? Eu sou isso. Eu sou exatamente isso. E nós vamos reverberando isso, reverberando, ao ponto de daqui a pouco, não demora muito tempo, a gente começa a vivenciar aquilo exatamente da maneira como a nossa família determinou para a gente. Não é que a nossa família ela seja malvada, o sistema funciona assim. A família ela vai criando um monte de recursos para que a gente possa consolidar aquilo ali que a gente está falando. E a gente vai criando toda a realidade para poder fazer a realidade se tornar verdade. Ou seja, ela se retroalimenta e cada dia que passa, ela retroalimenta com mais força ao ponto de chegar no momento, como você falou, em que aquilo virou a nossa personalidade. A gente considera assim, isso aqui sou eu, mas acreditem, vocês são exatamente aquilo que vocês acreditam nesse momento agora. Tá? E isso que o Joe Dispenza fala no livro dele, que nós podemos mudar a nossa crença a qualquer momento. Porque tudo aquilo que está acontecendo depende exatamente do meu sentimento e emoção, o pensamento e emoção que cria o sentimento desse agora. A Luciane quer falar agora de novo. E tudo passa pelo que a gente acredita. Eu estava vendo uma sériezinha que o Luiz me apresentou, eu não sei o nome, mas ele vai poder dizer, é dentro do canal da Disney. E é fantástica, fantástica. Aconselho que vocês todos assistam. E eu estava assistindo a história de uma mulher nos anos 20. Imagina, nos anos 20, a mulher ela era inglesa e, nessa época, a mulher era proibida de fazer curso superior, de ter estudo. Pois essa mulher, ela acreditou nela e ela fez uma faculdade em Harvard. Olha só, ela conseguiu, ela era física e depois ela foi trabalhar em astrofísica. E quando ela foi defender a tese dela, ela descobriu uma coisa fantástica, que eu nem vou dizer o que é, porque vocês vão assistir. E aí uma outra crença, alguém fez um julgamento que ela teve uma descoberta, ela fez uma conclusão que foi contra ao que os cientistas já estavam acostumados, já tinham chegado, que era o que se preconizava na época. E ela chegou a uma conclusão totalmente diferente. E aí os professores, os orientadores, falaram que ela estava muito fora, que não era aquilo, e ela
se rendeu naquela crença deles e mudou a tese dela. Mas aí depois as coisas mudaram e vocês vão assistir, eu não vou falar mais não, para não dar spoiler. Deixa eu só colocar o nome do vídeo aqui, porque senão a pessoa fica curiosa. Eu aconselho grandemente assistir esse seriado, que é um documentário chamado Cosmos, que foi criado nos anos 80 pelo Carl Sagan, não sei se vocês conhecem, um físico e astrofísico famosíssimo. Ele foi reeditado agora pelo o nome dele? Tyson Degree, que é um apresentador americano, né, norte-americano, bastante famoso também, cientista bastante famoso, que também é astrofísico. Então, ele fez uma reedição, eles fizeram uma reedição agora, nos últimos 2015, 2016, sobre o seriado Cosmos. É sensacional. Vale a pena, olha, vale a pena se dar o Disney só para assistir esse documentário. Porém, isso que você está falando, eu acho que é o capítulo 5 ou 7. Tá? Mas aí eu não vou dizer qual é, não. Você assiste de ponta a ponta, que vocês vão gostar. E é onde que a gente pensa que o status quo, a ciência, ela já tem uma modelagem, e a gente pensa assim, quem sou eu para desafiar isso? Quem sou? E o trabalho que ela fez mudou radicalmente. Foi tudo que vocês têm hoje sobre astrofísica depende dessa mulher nos anos 20, que chegou o momento de ela mesma desacreditar o trabalho dela. Esse vídeo dos sonhos, vocês podem construir mesmo, quem tiver habilidade, pode pegar tudo que deseja, pega as imagens, constrói um vídeo e assiste esse vídeo várias e várias e várias vezes. Quem não conseguir, pode... As pessoas, às vezes, fazem aquele livro dos sonhos, não é? Pega fotos, figuras de tudo que quer e olha aquele livro, olha. Ou você pode fazer uma gravação e ouvir também, ouvir muitas vezes. Então, tem várias maneiras. Vou passar aí para Amanda. Então, muito interessante esse filme, porque se você olha, assiste e se vê nessa cena, você acaba tomando essa consciência, e isso é um exercício muito legal, muito bacana de fazer, porque ele traz como uma verdade, traz para o dia a dia se imaginar, estando naquele lugar, passando por aquela situação. E uma coisa que você disse assim que eu acho muito interessante é que muitas vezes as pessoas elas têm essa crença desde criança e elas trazer isso como uma verdade, pensar, não, eu sou assim, eu não posso mudar. A gente vê que em alguns atendimentos, né, as pessoas falam, mas eu sou assim, eu não consigo mudar porque eu sou assim. E quando isso vai desconstruindo e que ela vê que isso é só uma crença, que ela não precisa de carregar isso, e que muitas vezes ela não quer aborrecer a família, não quer mostrar essa mudança, mas quando ela vê que isso é possível, né, que está nas nossas mãos, que a gente pode sim fazer diferente, ter uma postura diferente, isso é muito, muito interessante, assim, ter essa percepção. E a partir do momento que as pessoas enxergam isso como uma crença, elas vão fazendo essa mudança, vão trazendo essa mudança, né? Com certeza, Amanda. Você está falando aí, né? É perfeita essa crença dessa forma. E eu acho que, pelo menos o que eu vejo no meu consultório muito, né? Em relação a isso, é o medo de se perder. Mas se eu abrir mão disso, eu não serei mais eu. Eu não vou ser mais a Luciene, não vou ser mais a Manuela, a Amanda, a outra Luciene Marques. E as pessoas têm horror a isso, não, mas eu construí assim, ferozmente a minha vida inteira, né? Passei na infância, humilhações, isso tudo, para agora chegar a ser o que eu digo que eu sou. E agora você diz para mim, quem é você? Você diz para mim que eu vou desconstruir isso tudo? Mesmo que aquilo faça um mal horroroso para aquela pessoa, mesmo que aquela construção, né, de duras penas e tudo que foi levando até lá, ela tem uma vida infeliz, ela não consegue realizar os sonhos dela, ela não consegue fazer as coisas como ela gostaria, mas o apego ao ego é tão forte,
é o medo. Então, se a gente acha que se a gente abrir mão daquelas crenças todas, né, tudo aquilo construído, né, como está aqui, quebra. Por isso que o nome aqui no Brasil é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Porque é mais forte do que a gente pode supor. Então, é assim, mas eu vou me perder, eu não serei mais eu. Então, eu já me perdi em luz milhares de vezes, porque o que eu já mudei, meu Deus do céu, entendeu? Absurdamente. Eu não tenho nada a ver com a pessoa que eu era aos 20, aos 25, aos 30, nem de um ano atrás. Eu estou falando de grandes, né, saltos. Eu mudei completamente, completamente. E eu não tenho medo de mudar. Eu acho que cada dia que eu mudo, eu fico mais feliz. Que bom. Se eu estou me perdendo daquele antigo eu, que é ego, que tenta me botar no piloto automático e não enxergar as rosas do caminho, os passarinhos e as coisas, é fazer aquela coisa que me falou assim, caramba! Então, assim, a gente, primeira coisa, assim, eu acho que o crucial é a perda desse medo. Medo de quê? Medo de ser mais feliz, medo de enxergar a vida com outro viés, né? Mas a gente tem que... É isso, é o medo, é a queixa que vem no meu consultório. É o medo de se despersonalizar. É o medo de não ser mais você. E não sendo mais você. O que vai sobrar de mim? Né? As pessoas falam assim, vai sobrar o quê? Se eu não sou mais eu, quem sou eu? Ué, se eu não sou aquela pessoa, sei lá, se a pessoa ela é ranzinza, se ela é chata, ou se ela é assim, ou se ela é assado, ela vai dizer assim, poxa, mas eu bem que queria deixar de ser ranzinza, mas se eu deixar de ser ranzinza, eu não serei mais eu. Então, eu não posso deixar de ser ranzinza. Então, eu vou sofrer a vida inteira sendo ranzinza, apesar de não querer ser ranzinza, porque eu não vou ser mais eu. E aí vem uma coisa assim, fundamental, que está enraizada na crença raiz do medo. Ela é assim, é incrível, ela está dentro de todos nós e é uma das mais difíceis, né? Ela está assim coladinha, abraçadinha assim junto com o medo. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Dane-se! Mas até a gente chegar a isso, olha, eu demorei, gente. Não foi fácil, não. Hoje eu não estou preocupada com isso, mas já estive muito preocupada. Isso já me atormentou muito a minha vida. O que os outros vão pensar, porque eu tenho que me comportar assim, porque eu fui criada assim, porque eu represento isso assim, assim. Então, se eu mudar de ideia, eu não vou ser mais aquela pessoa que foi apresentada. Pois é, Lu, nessa posição de se eu tirar essas crenças, se eu mudar esse comportamento, se eu não for mais assim, eu vou perder minha personalidade. Uau, exatamente isso! Vamos perder essa personalidade, porque a proposta é essa, é você se tornar uma outra pessoa, porque essa personalidade que você tem vai te dar sempre esse resultado. Você quer ser a linda, maravilhosa, então vamos mudar a personalidade. Você tem que ser diferente, você tem que pensar diferente, você tem que realmente se tornar um outro ser, não é? E sobre isso a gente vai ouvir a opinião da Manuela também, que está aí com a internet meio caindo, mas tua imagem para a gente está bem. Fala aí, Manu. Eu perdi muito do que vocês falaram, principalmente do que tu, Luciano Marques, falaste. Eu perdi muito, porque eu estou com uma internet aqui instável, não sei como é que estou a chegar aí a vocês. Posso repetir para você tudinho depois no depois privado, eu vejo. não tem o menor problema. Então você assiste o vídeo depois. Depois eu assisto. Mas o interessante é estas crenças limitantes. O desafio aqui é nós criarmos umas crenças expansivas, não é? É que o que há é esse medo. Eu lembro-me que há uns anos eu estava a fazer um mestrado e o meu mestrado é na área de Vila do Conde. E eu resolvi ir para Vila do Conde e não sabia assim, eu vou fazer aqui, mas vou fazer o quê? Não sabia o que era. E eu resolvi perder-me. Eu sabia que tinha o depósito do carro cheio de gasóleo, resolvi perder-me. Para quê? Para encontrar não sei o quê, mas alguma coisa eu ia encontrar. E o meu mestrado surgiu exatamente quando eu atirei tudo fora, não quis saber de linhas, não quis saber nada, e me perdi naquele litoral de Vila do Conde, mas perdi-me mesmo.
eu podia ter ido ao telemóvel e ver onde é que estava, e eu sabia que se eu seguisse de um lado eu iria a Porto, por isso não interessa que eu andasse lá por meio de ruas que às vezes não passam nem carros de bois, mas eu andei para lá e que era difícil eu seguir em frente e tinha que fazer marcha atrás porque apertava tanto que o carro não seguia, mas experimentei outras coisas, estive constantemente a desafiar-me. E aí, nesses desafios, não é? Vem toda uma criatividade, vem toda, sei lá, não há censura, não há nada. Vou aproveitar isto, vou sendo essa tal consciência que vamos tomando de ver isto interessa-me, isto aqui nem tanto, aquilo é mais interessante, olha, é por aqui e deixa, eu quero construir uma coisa grande. Eu sabia que queria uma coisa grande e consegui uma coisa grande. Lembro também, na minha tese de mestrado, foi assim um bocadinho surreal, porque eu só tinha assistido a uma tese de mestrado, que foi do meu marido. Então não tinha muito noção como é que eu ia bem defender aquilo, não é? Estou habituada a defender projetos, não tenho qualquer problema a defender projetos, logo que eu acredito neles, também não faço projetos que eu não acredito. E lembro que eu cheguei a uma altura, no meu mestrado, parte do final, e eu lembro e digo assim, olha, eu posso fazer perguntas e dar respostas? Do que eu penso. Eu acho que o meu júri ficou assim um bocado e disse, pode. E eu fiquei ali, na perguntas e respostas, ali num pensamento tal, que realmente, eu nesse momento eu fui brilhante. Porquê? Não liguei para censuras, não liguei porque, não sei como é as teses, de certeza nenhuma tese defendem assim como eu fiz. Eu fui eu, como eu era naquele momento e sentia. E isto é importante, é de não termos medo. Olha, vamos desafiar, vou por novos caminhos, não quero saber. Eu quero um novo. E isso é importante, não termos medo. Não termos medo. Lógico que há aqueles medos bons, não é? Que, atenção, temos também de diferenciar, não é? Mas o importante aqui é criarmos crenças expansivas. E aí nasce a criação e o desafio. Isso, Emanuel, assim, legal demais você está falando, porque vamos lembrar aqui uma coisa muito importante, é o background disso aqui, tudo aqui. As pessoas têm um pensamento muito comum de que crenças são coisas negativas. Você tem uma crença, mas vamos lá. Vamos lá, eu sou lindo, maravilhoso, eu sou inteligente, eu sou gostoso, eu sou. São crenças, mas são crenças que vão me colocar para frente. Se eu não for arrogante, não atropelar as outras pessoas no processo, que aí são outras crenças, de que só eu sou o único bom, sou o único bonito, eu sou o único gostoso, o único inteligente. Se eu não fizer isso, se eu centrar nas crenças pessoais, de que eu posso muita coisa, não, eu posso isso, posso aquilo. São crenças, mas são crenças que são expansivas. São crenças que vão me colocar lá na frente e ainda vão arrastar outras pessoas para a minha volta como modelo. Se eu sou um modelo de uma coisa que eu assim, olha, eu acredito nisso. Vou dar um exemplo, assim, as pessoas falam assim, um ator de Hollywood, ele tem que ser alto, forte, musculoso, bonito, cabeludo, né? Eu vou falar do Danny DeVito, que é um ator sensacional, e ele é baixinho, careca, barrigudo, e é excepcional. E ele tem uma autoconfiança muito, muito, muito grande, ao ponto de que ele não de maneira nenhuma, já vi várias entrevistas dele, ele não considera absolutamente nada e todo mundo, depois de que ele começa a colocar a autoconfiança dele, não enxergam isso nele. É isso que é interessante. As pessoas não enxergam isso nele. Foi Danny DeVito, cara, fantástico. As mulheres adoram. Todo mundo quer sair com ele. Todo mundo quer ser amigo dele. Porque o camarada, ele não, a crença dele é que ele manda muito bem. Tá? Ele manda muito bem. Ele não é arrogante, não é pretensioso, nem nada. Ele simplesmente manda muito bem. Eu aconselho a qualquer um, no seu dia a dia, se você quer criar um novo hábito, quer crescer um novo eu,
mude as suas crenças básicas. Também não adianta eu tentar me convencer de algo que eu, lá no fundo, não acredito. Não adianta ficar todo dia repetindo, sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou bonito, e eu olho no espelho, eu sou feio, mas vou dizer que eu sou bonito. Isso não funciona. Eu tenho que olhar no espelho e me achar bonito. Eu tenho que fazer as coisas e achar que eu sou inteligente. Ver o meu resultado e falar assim, eu mando muito bem. Você tem que sentir isso. E quanto mais você sentir, mesmo que naquela hora você olha assim, as evidências não são essas. Ok, mas eu sinto isso. Vamos lembrar, a realidade é criada com pensamento, emoção, que cria o sentimento. Sentimento é a elaboração do pensamento mais emoção. A emoção é básica, o pensamento é a estrutura que o nosso cérebro cria. O sentimento, ele é metafísico. Ele vai além daquilo que a gente está criando, do que a gente está vivendo. E se eu digo para todo o sistema, né, e a gente vai falar muito aqui depois, no decorrer do livro, por que o sistema corresponde a isso? Que sistema é esse? O que é isso? O que é o universo à minha volta? O livro dele dá bastante resposta sobre isso. Nós aqui já, em bastidores, a gente conversa muito sobre isso também. E a gente vai ver assim, por que o universo corresponde ao meu sentimento? Ah, quer saber mais? Então acompanha a gente aí. Acompanha na quinta-feira e acompanha nas segundas-feiras aqui a progressão do nosso livro. E a gente vai saber por que o universo responde àquilo que o meu pensamento, junto com a emoção, que eu digo que é sentimento, ele vai criar. Então, eu preciso sentir primeiro para depois realizar. Se você não entendeu nada disso, vou dar um exemplo muito simples. Vá para frente do espelho e manda o espelho sorrir antes de você. Aí você vai começar a compreender o que eu estou dizendo aqui. Alô, puxou a tela aqui, no meio da... Só um instante. Eu estou buscando aqui uma fala de Dostoiévski para a gente encerrar, que eu acho muito maneiro. Então, continua aí, Luiz, que eu estou buscando aqui. Bom, enquanto a Luciane puxa a realidade para ela, eu falei do pensamento e emoção, cria a realidade. Já tem. Ela está dizendo que já tem, já. Vamos lá, vamos ver que a Luciane... Ela criou a realidade dela e puxou para dentro. Então, pessoal, dentro disso tudo aí que a gente estava falando, tem essa fala do Dostoiévski, que eu acho incrível. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso o que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Isso é lindo, eu amo de paixão. E as pessoas têm muito medo de mudar exatamente por isso, porque as gaiolas são muito seguras e mudar realmente deixa tudo mais difícil. É diferente, é novo. Silêncio? Eu sou... É o voo, não é? É no voo que... Isso que você me colocou aqui, talvez seja as coisas mais profundas que existem na nossa filosofia de vida. Porque nós procuramos a certeza. Todo dia a gente diz assim, não, eu quero ter certeza que vai acontecer. O doutor Esco quebra isso tudo e diz assim, a certeza, a gaiola onde as certezas moram. E a gente não voa. Se você quer muita certeza, você não vai voar para nada, você não vai fazer absolutamente nada. Gente, então, eu acho que o nosso horário já é limite aqui. Foi um prazer imensurável participar dessa live com vocês aqui. Gostei muito de todo mundo que está chegando aqui agora, que não conhece o nosso trabalho, acompanha aí, né? Vê aí as publicações. Toda segunda-feira nós temos continuação disso aqui, e às quintas-feiras no YouTube nós temos desenvolvimento de assuntos correlatos a isso aqui. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Manuela Gavião. Obrigada, Amanda Santos. Obrigada, Luciane Ribeiro. Obrigada, Luiz Henrique Ribeiro, pela participação aqui. Mais um encontro fantástico. É sempre muito bom, a energia é sempre muito legal, sempre flui.
E a gente volta na quinta-feira. Você que está aí assistindo, dá o seu like, deixa seu comentário, fala com a gente. A gente quer saber o que você está pensando, quer saber quais são as suas barreiras, quais são as suas crenças, quais são as suas ascensões, o que você está conseguindo fazer aí para poder se superar, se empoderar de você mesmo. Então, até o próximo.